Vamos falar nessa tarde sobre Cristo e a serpente de bronze. Você pode abrir a sua Bíblia em João 3,14. Espero que você ande com a sua Bíblia aí, venha para a igreja com a sua Bíblia, né? Pelo menos no celular. O pessoal da antiga gosta ainda da Bíblia escrita, né? O pessoal prefere aí. Os mais novos já estão mais digitalizados. Então abra, o importante é você ter a Bíblia contigo aí para consultar. Como é que faz para sublinhar um versículo no celular? Dá para marcar lá, né? Dá para marcar, tá vendo? Ignorância é um problema, né? Mas tudo bem. Então, abra aí João 3,14, vamos ler esse versículo que diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem aqui? Jesus, seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quem disse esse versículo foi o próprio Jesus, ali naquele contexto daquela conversa com Nicodemos. Agora, o que Jesus está querendo falar aqui? Que assim como a serpente foi levantada lá no passado, isso Jesus está falando ali 2000 anos atrás, isso é 1500 anos antes de Jesus. Assim como foi levantada a serpente lá por Moisés, o Filho do Homem também será levantado para que as pessoas possam crer nele e ser salvas. Agora, para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá 1500 anos antes de Jesus, para a gente entender o que está acontecendo, o que Jesus está querendo dizer, o motivo pelo qual ele citou isso. Então, abra a sua Bíblia agora em Números 21. Números 21, versículo 4. Do 4 ao 9. Números 21, do 4 ao 9. Diz aí: partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Aqui é o povo israelita no deserto. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos esta comida miserável. Se referindo ao maná que Deus deu. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Quer dizer, o povo reconheceu o pecado deles. Ore pedindo ao Senhor, o povo falando com Moisés isso aí, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Essa serpente, ela acabou prosseguindo com o povo de Israel, sendo idolatrada, e ela só foi destruída no reinado de Ezequias, está lá em 2 Reis 18:4, quando fala, Ezequias foi um rei temente a Deus, fez o que Deus aprova, e ele
combateu a idolatria, ele derrubou os altares, os postes de idolatria, e essa serpente também foi destruída. Ela permaneceu, então, mais de 500 anos depois de Moisés, depois que ela foi criada. Agora, qual foi o problema deste povo rebelde e obstinado? Esse povo, depois de ter visto tantos milagres de Deus, a mão de Deus operando, desde as pragas, quando eles eram escravos no Egito, e aquele povo foi escravo lá por mais de 400 anos. Desde a época das pragas, eles viram o poder de Deus sendo manifestado. Ao sair do Egito, sendo perseguido por Faraó e seu exército, Deus abre o Mar Vermelho para esse povo. E o povo viu o milagre, eles contemplaram, eles passaram por ali, naquele mar aberto, e viram tudo que Deus fez. Saindo do Mar Vermelho, Deus colocou uma coluna de fogo para guiar e aquecer eles à noite. Deus colocou uma nuvem para guiar e proteger do sol. Deus foi dando água, Deus foi dando comida, e eles reclamaram que era só maná. Deus mandou cair codornas do céu. Deus alimentou esse povo por 40 anos no deserto. Mas sabe o que acontece? Esse povo tinha um grande problema, que era a falta de confiança em Deus. Quem não tem confiança em Deus, quando passa por uma dificuldade, ou desiste, ou murmura, fica murmurando sem parar, que era o problema desse povo, ou desiste totalmente de Deus. O problema desse povo é que eles não tinham confiança em Deus, e qualquer problema que eles passavam era motivo para murmuração, para reclamação. Imagina você, quem é pai aqui, mãe, levanta o braço. Você faz aquela comida lá com o maior carinho para abençoar seu filho. Aí na hora que o seu filho vai chegar na mesa para comer, ele fala assim: eu não quero essa comida miserável. Imagina um filho teu falando isso para você. Se você fosse um pai que ouvisse isso do filho, o que você faria com ele? O que você faria com ele? Hein? O que você faria? Tapa na cara? Pá, pá, pá. É assim? Radical. Vamos lá. Quem tem outra ideia aí? O que você faria? Opa! Deixar passar fome? Interessante. Deixar com fome, né? Quem mais tem outra ideia? Botar para lavar a louça? E ela comeu a comida deles lá? Então, aqui, ela disse que levou para uma casa de uma família carente, uma amiga dela, para ver o que uma pessoa pobre come, né? Quem mais aqui? O que você faria? Tem alguma ideia? Alguém já passou por isso aí? Com o filho? Eu não quero essa comida. É o que tem para hoje, vai comer e ponto final. É isso? Hein? Pode falar. Outra comida? Coração mole, né? Ô, mãe de coração mole. Olha, mas essa do tapa na cara é interessante. Brincadeira. Brincadeira, dá vontade, né? Mas acho que a tua ideia é uma boa ideia. Deixa sem comer. Depois ele vai achar uma delícia. O melhor tempero que tem é a fome. Você não vai se estressar. Ah, você não quer comer? Não, filho, que pena. Aí você tira a comida, guarda tudo. Depois ele vai querer comer fora de hora. Não, agora já passou a hora. Você perdeu a hora.
Aí tem que ficar vigiando, porque ele vai querer beliscar as coisas lá. Agora, a cantina só vai abrir à noite. O restaurante aqui, a cozinha só vai abrir à noite. Entendeu? Aí ele vai ficar com fome, aí você não precisa brigar. Quando ele sentar lá, eu duvido que ele vai falar comida miserável. Ele vai falar comida adorável. Né? Mas, na verdade, esse povo aqui, esse povo era tão obstinado, tão rebelde, que essas pessoas já vinham demonstrando ingratidão, demonstrando uma falta de temor a Deus, uma falta de reverência nas suas atitudes. Não só de reclamação. Quando você vai lá em 1 Coríntios 10, você vê o apóstolo Paulo falando ali o que esse povo fez que irritou tanto a Deus. Aí fala ali algumas coisas. Ele fala assim, olha, 1 Coríntios 10, para a gente não imitar o que esse pessoal fez, que cobiçaram coisas erradas, para a gente tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso atrai serpente venenosa para a nossa vida. Eu estou dando outro nome a demônios. Atrai maldição aberta. Aí pessoas, serpentes venenosas, demônios e brechas que são abertas. Aí ele fala ali, olha, esse povo é um povo idólatra, esse povo praticava imoralidade sexual, e esse povo era um povo reclamão, murmurador. Você conhece gente assim? Murmuradora? Reclamona? Pergunta para quem está do seu lado, você conhece? Espero que não seja a pessoa do seu lado. Senão vai dar briga. Olha, esse negócio é tão venenoso, esse veneno, que contamina os outros, é igual um vírus. A pessoa reclamadora, ela influencia negativamente quem está perto. Quando você se toca, você está reclamando igual a ela. Isso é aprendido, é um comportamento aprendido. Se torna um mau hábito na vida da pessoa. E Deus não gosta disso, esse é o problema. Mas o ser humano gosta de reclamar. Criança gosta de reclamar desde o berço. O que ela faz quando ela está chorando? Hein? Reclamando, sabia? Ai, está doendo a minha barriguinha, está com cólica ali com 3 meses. O que ela faz? Chora, 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 chora. Né? Quando ela quer colo, o que ela faz? Chora, chora, chora. Aí a dor é tão grande que quando você pega, ela para na hora. Que dor é essa? Parou a dor, de repente? Ah, então, desde pequenininha, né, você aprendeu a reclamar. Então, comportamento aprendido. Quando eu chorar, a minha mamãe, meu papai, vão me pegar no colo. É só eu chorar. E começa a abrir o bocão, aí pega, né? É igual o pai que fica no carrinho assim, né? A mãe, empurrando para lá e para cá. Hoje já tem até um negócio, o cara inventou um negócio desse automático, né? Que fica ali o tempo todo. Aqui. Tinha uma pessoa com isso aí na igreja. Ela estava fazendo um ministério ali, aqui, e o negócio ficava balançando sozinho ali. Entendeu? Um cara criativo que inventou isso aí, deve estar ganhando muito dinheiro. Né? Patenteou isso aí. Comportamento aprendido. Reclamador é comportamento aprendido. Esse povo aprendeu a ser murmurador e ingrato. Ingratidão é um negócio terrível. Como que Deus cura ingratidão? Diga, perda. Toda vez que a gente for ingrato com Deus, a gente vai perder alguma coisa. Esse povo perdeu a própria vida, muitos morreram, porque chegaram no limite. Chegaram no limite, em alguns casos Deus manda um aviso, 2, 3. Chega uma hora que Deus fala assim, acabou para você. E aí Deus puxa o tapete mesmo. Toda a ingratidão produz perda. Agora, o contrário também é verdadeiro. A gratidão, um coração grato, produz ganho. Sempre um coração grato vai ganhar alguma coisa de Deus.
A gratidão faz isso. Lembra daquele homem que foi curado de lepra junto com os 10 leprosos, o samaritano, e eles foram curados e foram se apresentar ao sacerdote. Quantos voltaram até Jesus para agradecer? Um só, o samaritano. Jesus perguntou, cadê os outros 9? Não eram 10? E Jesus falou, porque você voltou, você foi curado fisicamente, agora você também ganhou vida eterna. Sempre nós vamos ganhar alguma recompensa com um coração grato. Tenha um coração grato com pessoas. Por isso, quem agradece, cresce. Quem tem um coração grato, né? Quem tem gratidão no seu coração, cresce. E como que a gente vai ter essa gratidão com Deus? É só você lembrar de Jesus, do amor de Deus. Você vai lembrar do amor de Deus todo o tempo. Você vai lembrar do que Jesus fez na cruz por nós. Nós temos que agradecer todo o tempo. E Deus gosta de memória. Deus gosta que a gente lembre para agradecer. Foi o que esse povo não fez. Você acha que Deus instituiu a ceia do Senhor por quê? Façam isso em memória de mim, para a gente lembrar do sacrifício na cruz. Deus quer que a gente lembre do sacrifício. Deus quer que a gente lembre que a gente veio de uma podridão, de uma vida de trevas, de uma vida sem Deus, e Ele nos trouxe para o reino do seu amor. E lembrar Ele, Senhor, obrigado. A ceia do Senhor, que é uma ordenança de Jesus, é exatamente para isso. Para a gente lembrar de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou. Esse povo, toda hora ficava jogando na cara de Deus. O Egito lá era melhor. O Egito representa, numa tipologia, numa simbologia, representa o mundo, o pecado, lugar de morte, lugar de escravidão. Toda hora o povo falava, lá no Egito era melhor, a comida de lá era melhor, lá pelo menos tinha um lugar para a gente ser enterrado. Se a gente morrer aqui, os nossos corpos vão ficar espalhados no deserto. E sabe o que aconteceu? Uma geração inteira, acima de 20 anos, não entrou na terra prometida. Terra prometida, hoje para nós, figura o céu. É uma terra prometida para nós, promessa de Deus, em Cristo. Só 2 entraram, Josué e Calebe, porque tinham um coração diferente. Um coração mente a Deus. E não eram murmuradores. Deus fala que Ele mandou serpentes para matar aquelas pessoas. Porque Deus já sabia que não tinha jeito. Deus quer salvar a todos. Você vê isso em várias passagens da Bíblia. 1 Timóteo 2 fala que Deus quer salvar todos os homens. Quer alcançar a todos. Mas Ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Por causa da sua onisciência. Deus já sabe lá no futuro o que vai acontecer. Não existe cronologia para Deus, tempo, passado, presente, futuro. Deus sabe de tudo. É assim, por isso que Ele é Deus. Nós somos criaturas. Criadas por Deus. Então esse povo não entrou na terra prometida e ficou girando no deserto e sofrendo. Um percurso que eles poderiam fazer em 2 meses, eles levaram 40 anos ali. Uma geração inteira não entrou, a não ser esses 2 homens, Josué e Calebe, por causa do pecado deles. Agora, o que Deus queria ensinar com essa serpente? E Jesus aproveitou esse exemplo do que aconteceu lá no passado e comparou a ele o que ele iria fazer. O que Deus estava querendo nos ensinar aquele povo com a serpente e a nós hoje aqui. Primeira coisa,
Deus queria ensinar aquele povo que pecado tem consequência. Vamos repetir isso? Pecado tem consequência. Deus perdoa o nosso pecado, mas a consequência, os danos, as marcas, elas ficam. A Bíblia diz em João 8,34, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Pecado gera escravidão. Pecado gera morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Morte física e espiritual também. Consequência do pecado. Muitas vezes não tem como apagar. Muitas vezes vão ficar. Um homem matou o outro. Deus perdoa esse crime? Sim, mas ele vai ter que pagar na justiça agora. E possivelmente vai ser, se não for ilegítima defesa, vai ser preso, vai pagar a punição, a pena dele. Um homem foi ter uma experiência sexual com uma mulher, numa viagem, um único encontro com essa mulher, engravidou a mulher. Um homem casado, um homem com 2 filhos. Ele achou que ele poderia ter um encontro, um homem cristão. Ele achou que ele poderia ter um encontro lá, que não ia ter problema nenhum, que ninguém ia ficar sabendo. Deus sabe como fazer os outros ficarem sabendo. E esse cara acabou com o casamento dele. Porque essa mulher podia até perdoar ele, mas ela não aceitou ter outro filho agora. E ela não conseguiu perdoar. Acabou com o casamento dele. E agora ele pensando, meu Deus, mas o que eu fiz da minha vida? Se eu pudesse voltar no tempo, Tem coisa que não dá para voltar no tempo. A nossa vida, ela é feita de escolhas, de decisões. E as nossas decisões têm que ser baseadas em princípios de Deus. Por isso que Deus falou, Deus não enganou, né? Ele diz aqui, Deuteronômio 5:29, ele falando para o povo, ensinando para o povo, quem dera eles tivessem, se referindo ao povo, sempre no coração essa disposição para temer-me, para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deus nunca escondeu, Deus falava o tempo todo, se vocês obedecerem, se vocês fizerem, não quebrarem os princípios de integridade, de honestidade, de fidelidade conjugal, de obedecer a minha palavra, de não ceder à imoralidade sexual, se vocês seguirem isso, eu vou abençoar tudo que vocês fizerem. Se vocês não forem esses reclamões, que qualquer coisinha, parece um bando de mimado, qualquer coisinha que dá errado, só vive reclamando sem parar. E Deus falou, se vocês obedecerem os meus princípios, as outras nações vão temer vocês. Mas se vocês quebrarem os meus princípios, as outras nações vão invadir vocês e vão escravidar vocês, porque o pecado leva à escravidão. Só que esse povo não acreditou em Deus, e até hoje a gente vive assim. Muitas pessoas querem Deus, vão na igreja, mas muitas vezes não querem seguir princípios de Deus. O mundo é melhor. O mundo é mais contagiante, mais emocionante. O mundo acaba oferecendo uma outra saída. Porque viu que aquela pessoa está querendo Deus, que ela está indo na igreja, agora o diabo vem com tudo para
destruir a vida dela. Meu irmão, o pecado tem consequência. Se você for ler o Salmo 32, você vai ver, abre aí o Salmo 32, Salmo de Davi. Olha o que diz aí. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Corpo definhando. Sofrimento, dor. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, um peso espiritual. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, agora vem o arrependimento. Reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Qual é o caminho? É o arrependimento verdadeiro. É a confissão. Marca aí na sua Bíblia, eu quero que você marque esse versículo, Provérbios 28, 13. É algo prático isso aqui, meu irmão. Provérbios 28, 13. Olha o que fala aí. Marca, sublinha esse versículo. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, ali misericórdia. Quem esconde pecado, ou seja, não se arrepende, continua ali com pecado escondido, fazendo as mesmas coisas, não se arrepende, não prospera. Quem quer prosperar? Levanta o braço aqui. Então não deixe pecado escondido. Fala para o seu irmão aí. Nada de pecado escondido. Fala para ele. Nada, 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 nada. Olha, Deus, nós não queremos, como igreja, sermos hipócritas. Cheio de pecado escondido na nossa vida e a gente ali vai na igreja com a maior cara de santo. Deus sabe que a gente é imperfeito, mas Ele quer nos ensinar o temor a Deus, o crescimento, se livrar disso. Ele sabe que a gente vai pecar depois, que a gente vai brigar. Ele sabe que tu vai brigar com a tua mulher. Ele sabe que você vai em algum momento desrespeitar o seu marido. Ele sabe que você vai falar o que não deve. Ele sabe que você vai dar uma escorregada em alguma área, dependendo da fraqueza de cada um. Mas o que Ele quer de nós? Quem tem Cristo tem consciência de pecado dado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que nós temos que fazer? Arrependimento. Deus queria ensinar esse povo o arrependimento, confessar esse pecado, se arrepender de verdade. O povo de Deus é assim, não é um povo que não erra nunca. O povo de Deus, o povo cristão, quando erra, é humilde diante de Deus, reconhece o seu pecado e se arrepende de verdade. Deus queria ensinar arrependimento para aquele povo. Arrependimento verdadeiro, não é remorso. Remorso é quando a pessoa tem um pesar, uma dor, uma tristeza, só por causa das consequências. Ah, eu fiz isso errado, puxa vida, perdi a minha família, ou perdi o meu emprego, e agora tido, e puxa vida, Deus, que sofrimento. A tristeza é porque ele foi castigado só, por causa da perda que ele teve. Não é porque ele sabe que ele feriu a Deus. Não é porque ele frustrou a vontade de Deus, não é porque ele quebrou um princípio de Deus, é simplesmente o remorso, é diferente do arrependimento por isso. É só por causa da consequência do pecado. O foco do remorso é a própria pessoa. Não, eu perdi alguma coisa, por isso que eu estou triste. O foco do arrependimento é Deus, eu feri a Deus.
Nós precisamos de arrependimento verdadeiro. Deus queria ensinar isso para o povo. Deus mandou aquelas serpentes lá. E o povo, vários morreram, foram picados. Sabe quantas pessoas tinham ali no deserto? Em torno de 2 milhões. É muita gente. Imagina esse povo, vários sendo picados de cobra e tendo que avisar todo mundo ali para ser carregado e levado até a serpente, para ver a serpente para poder ser curado. Pessoas carregando a outra, um carregando o parente, o pai carregando o filho, e tem que passar lá pela serpente, senão ia morrer. Deus estava querendo ensinar para eles obediência. Vocês erraram. Eu creio que até esse povo se arrependeu, porque aqui no versículo 7 de Números 21 diz assim: o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor. Eles reconheceram o pecado. Pode ser que tenham tido realmente um arrependimento verdadeiro. Agora, o que Deus queria deles? Arrependimento, se arrependeu de verdade, agora mostra com atitudes. Vocês vão passar lá e obedecer o que eu estou falando e vão olhar para a serpente. Essa serpente prefigura Jesus hoje. É isso que Jesus está falando. Eu sou essa serpente que foi levantada lá no deserto por Moisés. Eu vou levar cura para vocês. Eu vou levar salvação para vocês. Agora, eu vou ser levantado no madeiro e vou ser crucificado. Era isso que Jesus estava querendo transmitir. E aquilo que foi maldição na vida dos israelitas, Deus mandou, aquelas serpentes que foram maldição, Deus mandou colocar ela na haste, lá em cima, para que olhassem para ela. E sabe o que Jesus fez? Ele se tornou maldição no nosso lugar. Gálatas 3 fala isso, que Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Tem um versículo de 2 Coríntios, que diz aí, 2 Coríntios 5, 21, diz que ele se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus se fez pecado, ele se fez maldito no nosso lugar na cruz. Ele pagou o preço no nosso lugar. Então, Deus estava querendo ensinar salvação para aquele povo. E Jesus também estava querendo ensinar sobre salvação. Ele estava falando com Nicodemos, isso aí, ali em João 3. Ele estava dizendo, olha, assim como a serpente foi levantada lá atrás por Moisés, eu vou ser levantado também numa cruz, para levar salvação. Essa foi a maior demonstração que o mundo se conter. Né? O versículo que é mais contagiante da Bíblia, né? Que é a continuação desse texto, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi uma demonstração de amor de Deus. Né? Deus provou o seu amor, Romanos 5,8. Deus demonstrou o seu amor por nós, em que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Sem merecer nada, Deus fez isso por nós. E Deus quer que a gente lembre disso. A gente tem que lembrar disso de vez em quando. O sacrifício de Jesus na cruz. O amor de Deus por nós. Foi isso que Deus fez. Eu li um testemunho de um homem que sobreviveu ao naufrágio do Titanic. Que foi um testemunho muito impactante. E esse homem ali, num livro chamado O Último Herói do Titanic, ele escreve esse testemunho dele. No final do naufrágio, o barco já afundou, já tinha afundado, e aquele homem flutuando
se debatendo na água lá com um pedaço, se agarrado a alguma coisa, e chegou perto dele um homem com um colete e perguntou para ele: você já aceitou a Cristo? E ele falou: não aceitei ainda. Ele falou: não tenho muito tempo para compartilhar com você isso aí, mas pega o meu colete e dê o colete para ele. Colocou o colete nele, ele falou: eu vou agora falar com você o que você tem que fazer para você aceitar a Cristo. E falou Atos 16:31, creia no Senhor Jesus e será salvo tudo. E aquele homem falou: eu quero ser salvo. Eu quero Jesus. E ele, naquela condição ali, pregou o evangelho, né, para aquele homem com dificuldade, porque ele estava com dificuldade para flutuar. E aquele homem aceitou a Jesus e ele falou assim, o homem que estava pregando, o nome dele é John Harper, era um pastor escocês. O Titanic foi no século passado, lá no início do século passado, o problema do Titanic. E esse homem ali era um pastor da igreja, tirou o colete dele, deu para o outro, né, e pregou o evangelho. E ele falou: olha, depois que você sair daqui, procure uma igreja e se firme com Deus. E esse homem, ele diz no testemunho dele que ele sobreviveu, óbvio, e aquele homem morreu. E ele queria entender o que faz uma pessoa ser capaz de fazer isso por alguém. De dar a sua própria vida para o outro. E ele falou: não, eu tenho que entender isso. Ele foi para a igreja, ele se firmou com Deus e ele escreveu esse testemunho dele que está contido nesse livro que eu falei. Um testemunho impactante que nos impressiona. Mas tem uma coisa. Você pode ter achado que ele fez uma grande coisa, mas Jesus fez mais do que isso. Esse homem poderia ter saído dali, né, não ter ido na igreja, teve a sua vida salva, né? Mas se ele não aceitasse a Cristo, não seguisse realmente o propósito de Deus para ele não seria salvo. Ele ia só viver mais alguns anos, mas depois ia para o inferno. Jesus, ele veio, morreu por nós, para salvar todos aqueles que querem, todos aqueles que desejam. Agora, não é salvar só aqui na terra. Por quê? Porque ele promete uma vida abundante. É salvar da condenação eterna. Ele promete vida eterna. Jesus veio para dar vida. E sabe uma coisa? Quando eu li esse testemunho, isso me impactou. E eu pensei, mas Jesus fez muito mais do que isso, e a gente esquece de agradecer ao Senhor. A gente esquece de lembrar disso, de ter um coração grato. Deus, ele nos constrange com o amor dele, ou deveria constranger. A Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. Um amor incondicional. Deus queria ensinar com essa serpente algo muito mais profundo do que a gente imagina quando Jesus faz essa comparação. Deus queria ensinar o amor dele. O que ele foi capaz de fazer por nós na cruz do Calvário. Ou você aceita isso, ou você rejeita. Deus não aceita ficar em cima do muro, porque quem está em cima do muro é porque está rejeitando o que Jesus fez. Aquele que crê em Jesus não enfrentará o julgamento, a condenação. Está livre do julgamento, está livre da condenação. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. A única coisa que a gente precisa fazer é crer, entregar a nossa vida a Ele. Vamos ficar de pé.
Nós vamos cantar um louvor. E através desse louvor, durante esse louvor, eu gostaria que você fizesse uma entrega de vida. Se você está aqui e ainda não entregou o seu coração a Jesus para ser Senhor, você que está afastado dos caminhos de Deus e está aqui visitando, ou é da igreja, se afastou, endureceu o coração, é hora de voltar para Deus. É hora de voltar para o caminho de Deus. Se não for por amor, venha por medo. Você acha que aquele povo lá, quando foi picado por cobra, eles foram levados até a serpente, porque eles estavam apaixonados por Deus? Quem acha que foi por amor? Levanta o braço. Quem acha que foi por medo de morrer? Levanta o braço. Sabe de uma coisa? Eu cheguei à conclusão que para Deus não faz muita diferença obedecer por amor ou obedecer por medo. Vai depender da maturidade de cada um. O importante é obedecer. E treinar o teu coração. Deus, eu não quero perder a bênção. Eu não quero, Senhor, fazer algo errado, porque eu sei que eu vou abrir brecha na minha vida. Satanás vai vir, vai mandar serpente venenosa. Esse é o por medo. É o por medo. Quem obedece por medo. Deus, Deus, não tem jeito, eu vou ter que obedecer mesmo. Eu vou ter que ser fiel à minha mulher, senão eu vou perder a bênção, eu vou ser castigado. Deus, está me dando vontade de roubar, mas eu não vou roubar não, porque senão eu vou perder a bênção. Esse é o que obedece por medo. É uma criança ainda, espiritualmente falando. Deus quer que a gente obedeça. Agora, o ideal é seguir o princípio de Jesus. 14, que me amam, obedecem os meus mandamentos. João 14, 21. É uma obediência baseada no amor, porque esse amor nos constrange de uma tal maneira, fala, Deus, como eu não vou te obedecer? Como eu não vou? É igual a mulher que reclama de ser submissa ao marido. Mas a mulher que se sente amada, de verdade, ela não tem esse problema, ela pensa assim, como eu não vou me submeter a esse homem? Que cuida de mim, dá a vida dele por mim, é carinhoso, me ama. Não tem como eu não ser submissa. O relacionamento com Deus, eu costumo falar, é muito parecido com o relacionamento do casal. Como a gente não vai ser submisso a Deus e demonstrar o nosso amor, sendo que Ele nos amou primeiro e esse amor nos constrange de uma tal maneira que nos leva a uma rendição, a uma entrega, a servi-lo, a andar em obediência, a lutar contra o pecado. Vamos fazer uma oração, fecha os teus olhos. Pai, nós queremos clamar a Ti nessa hora, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. O Senhor conhece as nossas vidas. Queremos pedir ao Senhor que nos ajude a andar em santidade, em pureza de coração. Não deixa, Pai, nenhum de nós aqui, como parte dessa igreja, escondido, se acomodar no pecado, deixar pecado escondido, não resolver aquilo que precisa ser resolvido. Senhor, o Senhor promete que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram. Mas o Senhor coloca uma condição, que precisamos de temor. Por isso, Pai, toca o coração da Tua igreja, para ter temor a Ti. Não queremos imitar aquele povo, Senhor, que o Senhor citou como um mau exemplo para nós. Não queremos, Senhor, dar lugar à nossa carne. Senhor, não queremos, Senhor, ser murmuradores, viver na imoralidade sexual. Não deixa, Senhor, o nosso povo, nossos irmãos, viverem na imoralidade. Satanás tem vindo com tudo.
para ferir as crianças, os jovens, os adultos, os casais. Mas nós rejeitamos isso como teu povo. Senhor, leva cada um de nós a um arrependimento sincero e verdadeiro. Nos ajuda, Senhor, a limpar as mãos, a purificar o coração. Porque assim eu tenho a certeza, temos a certeza, que isso agrada ao Senhor. Santifica a tua igreja. Obrigado, Deus, por esse culto, pela vida dos nossos irmãos. Abençoa, protege a tua igreja, dá uma semana abençoada para cada um, em nome de Jesus. Amém.